prático, né? A gente colocou o GitLab para a gente poder usar no laboratório há uns 3 meses, mais ou menos. Ele tem algumas ferramentas que a gente não tinha antes no Git, e algumas a gente meio que tem ali no Planner, entendeu? Fica meio que redundante. Só que tem vantagem de utilizar o ferramental que está no GitLab. Não só ali a parte que a gente vai pensar em destaque, né, com o sistema de pipeline, que a gente consegue montar tudo num canto só e ele gera tudo bonitinho para a gente, mas para desenvolvimento também. E hoje, o tema para hoje vai ser a parte de issues, especificamente isso. Então, vou explicar por alto o que é a ideia do issue, de forma mais prática, mostrar como que a gente cria um e quais são as possibilidades para a gente. E eu peço para vocês, se tiverem perguntas, deixem para o final. Então, primeiro, né? Por que é um issue? Para que ele serve? O issue é uma ferramenta que foi feita originalmente para relatar problemas, né? Por isso que o nome issue, de problemas mesmo. A ideia original era para o pessoal conseguir reportar bugs de forma relativamente mais simples, mas este sistema de issues, uns 15 anos atrás, o pessoal utilizava mais fórum. Então, você abria um ticket no fórum, aí você tinha uma pessoa respondendo, geralmente não tinha ideia nenhuma do desenvolvimento, e isso acabava não assim, funcionando tão bem. Aí a galera veio com essa ideia de issues. O GitLab não é o primeiro a ter esse sistema de issues, tem outros softwares que tiveram, independente de Git, mas ele integra. Com o tempo, isso foi evoluindo para a parte de desenvolvimento também. Porque a galera foi percebendo que, olha só, você deixar as pessoas irem lá e relatarem um problema diretamente no repositório que você está trabalhando com o seu código, e os desenvolvedores responderem diretamente aquele problema, e quem está ali trabalhando com a equipe conseguir falar, olha, esse problema que vocês estão comentando comigo aqui, HD5, quem está achando HD5, foi eu que fiz. Então, vocês comentaram direto comigo. Se a gente fosse tentar traduzir isso com isso, eu ia abrir um issue lá no GitLab, ia me marcar e falar, não, esse assunto aqui é meu. Entendeu? Ao invés de passar, por exemplo, o João, resolver que não foi essa parte. Então, a galera começou a perceber que utilizar o sistema de issues para acompanhar o desenvolvimento ia ser uma boa, por conta desse detalhe. Você tem um contato direto com quem está fazendo as coisas. As pessoas, dependendo da ferramenta, conseguem integrar algumas informações e responder de forma melhor e auxiliar também, né, quem está observando ali a equipe trabalhando, para que caminho as coisas estão indo. No caso do GitLab em específico, a gente tem algumas funções adicionais. Uma delas é esse painel Kanban, que facilita para a gente na hora de organizar as tarefas. Eu coloquei aqui alguns prints, depois vocês podem checar isso lá dentro, lá no GitLab, vocês vão ver que eu tirei de lá, então dá para vocês terem uma ideia. Para vocês poderem pegar o Kanban, vocês vão aqui, ó, naquele painelzinho que está na lateral, e é esse aqui, Issue Boards. Isso aqui que é um painel Kanban. Para quem já, não sei se na computação é comum o pessoal trabalhar com ideias de desenvolvimento rápido, não sei mecânica. Mas a ideia do painel Kanban é você ter como se fosse uma listinha de tarefas. A gente tem algo parecido ali naquele planner, parecido, tá, né? Não é bem um painel Kanban. E aí a gente coloca algumas colunas, né, umas linhas, a gente poder organizar nossas tarefas, e quase sempre as colunas indicam status, ou podem indicar outras coisas também, a gente tem uma certa flexibilidade nisso. Então, o padrão do painel Kanban, do issue board que vem no GitLab, é ter essa coluna aqui de open e essa coluna aqui de close. Então, você basicamente teria, vamos dizer, um issue ou uma tarefa, alguma coisa, num desses dois estados. Alguém acabou de abrir um, esse aqui estaria pendente, e alguém foi lá e fechou, resolveu o assunto. A gente tem flexibilidade para poder criar mais colunas. No caso, esse aqui é do MFC Generate, no NG, eu coloquei uma coluna adicional criada ali em cima da lava. Vou mostrar para a gente como é que faz isso aqui. Para poder rastrear, olha, quem que a gente já está mexendo, né? Por enquanto tem nenhuma aberta pendente, mas à medida que vocês forem utilizando, isso vai acabar acontecendo. Então, vou dar um caso, vocês vão lá e abrem para mim lá, o que vocês estavam reportando lá com o Restart HDFI. Vai vir para mim aqui na outra. Na hora que eu for começar a mexer, eu vou mover ele para Work in Progress. Com isso, o professor consegue ver, olha, esse bug já está sendo dado. Ou se fosse uma nova feature, a mesma coisa. E aí vem aquela grande questão, né? A gente tem um plano para fazer algumas dessas coisas. Sim, é verdade. A gente tem um plano. Então, para que eu estou apresentando para vocês sobre usar o issues? Por que a gente tem issues em primeiro lugar? Bom, de fato, o Planner tem algumas das coisas que o Issues tem. Isso não é uma mentira, tá? De fato, a gente consegue lá ver as cadastros tarefas de cada um, a gente é notificado no e-mail, isso é uma parte boa, porque no Issues a gente não tem isso por enquanto. Porém, no Issues a gente tem algumas, vamos dizer, features que a gente não vai ter no Planner, até porque o Planner é que negócio, é um software separado, não tem integração nenhuma com o repositório, dependendo do que a gente está fazendo. Uma das features que eu pessoalmente gosto é a gente conseguir citar pessoas
dentro de um issue. Lá no plano, vocês vão ver que se a pessoa não tiver listada naqueles atribuídos lá em cima, ele não vai ver nadinha que está fazendo. Nadinha. Então, por exemplo, as issues que o planner está lá, por exemplo, o Pedro. Menor ideia, cara, só se eu for lá na tela e abrir. Se ele comentar alguma coisa, eu não vou saber. Aí, beleza. Se eu quiser, por exemplo, numa issue fazer algo parecido, eu vou lá, trabalhando no Restart HD5. Eu vou lá e marco o Pedro. Ô, Pedro, vem cá, cito ele aqui. Para ele poder conseguir acompanhar. E aí o que eu estou fazendo na issue aparece para ele. Vamos dizer, um efeito colateral disso aqui é que a gente consegue citar a pessoa diretamente, entendeu? Eu posso citar o Pedro ali, ele começa a acompanhar, e eu posso, vamos dizer, meio que mandar como se fosse mensagem privada para a pessoa. Quando eu, por exemplo, essa casa que eu citei, o IC, quando eu fiz essa thread lá dentro da issue, chega para ele uma notificação aí no GitLab e fala, olha, você foi citado aqui. Qual que é a vantagem disso? Para a gente, né, que está desenvolvendo, não faz diferença, mas para ele vai. Ao invés de ver trocentos e-mails de trocentas pessoas comentando, só aparece para ele aquilo que ele foi citado. Então fica um pouco mais fácil de organizar. Uma outra coisa que não é possível fazer no Planner, assim, não dá para fazer, mas é um pouquinho mais chato. E no GitLab não é. A gente consegue linkar commits. A gente pode, por exemplo, pegar aquele hash, lá no GitLab e no Git a gente tem isso também, tem um hashzinho lá. Você copia o hash e cola. Você não precisa criar o link, gente. Só copia e cola a hash, ele faz o link para você. Clicando nesse link aqui, te dá o commit. E ele tem uma outra forma de fazer isso. Você ainda pode, quando você dá o commit lá na sua máquina, referenciar o issue. Caso aqui você vai usar essa sharpzinha aqui. Sharp o IDzinho deu lá. Você cria um commit, esse aqui eu dei um commit na minha máquina, dei o push, e aqui, ó, apareceu para mim o commit diretamente na thread do issue. Isso aqui facilita bastante. Outra coisa também que é bem mais fácil de fazer no issue é colocar imagem. Né? No plano é um pouquinho enjoado de fazer isso, tem que subir, torcer putins lá da calha, é o que a gente está fazendo. No issue não, cara, é copiar e colar a imagem, você dá o upload, ou você tira o print da sua tela, você dá um Ctrl V e funciona. Estou cansado de fazer isso. Coloca a imagem, fica bonitinho no texto, você escreve seu texto, coloca as imagens. Então acaba que, vamos dizer assim, os reportes de features, né, de bug ou qualquer outra coisa que estiver sendo lidado ali na issue, fica um pouquinho mais rico e a gente consegue facilmente anexar a imagem. Dá para anexar outras coisas? Dá, eu posso enviar algum arquivo compactado. Recomendo? Olha, eu recomendaria que tomassem um certo cuidado com isso, porque lembre, isso aqui é um repositório de código. Quando a gente envia uns arquivos desse tamanho, então recomendo evitar fazer esse tipo de coisa. E uma outra funcionalidade legal, pensando aqui já para quem está fora da UFO, né, quem não tem e-mail UFO, no caso Cefat, o Guilherme, qualquer pessoa que tiver cadastrado no GitLab, qualquer um, consegue acessar o issue sem ter dor de cabeça. Lá no Planner, quem está dentro do espaço da UF, por exemplo, a gente que terminou o mestrado há pouco tempo e não ingressou no doutorado, não corta a gente se lasca com o Planner. Lá no Issues, não. Tá tudo bonitinho, só citar cada um, tudo funciona. Agora, o Issues, embora seja bastante legal, tem bastante funcionalidade, a efetividade depende muito, mais muito, de fazer um bom uso das labas. Aí, primeiro, o que é uma lab? Uma lab é só um textinho que você coloca ali, uma referência para você conseguir classificar os seus issues. Serve para isso, classificar, só para isso e mais nada. Agora, por que isso aqui é importante? Porque a gente pode usar depois essas tags para conseguir filtrar, entendeu? Tanto naquele Kanban quanto na listagem dos issues. Se a gente pensa, quando a gente começa agora, tem pouca coisa. Mas dá alguns meses. Lembra que tem no GitHub? É gigante. Sem as labels, a gente vai todo mundo tentando, cara, o Pedro me reportou um negócio lá no Restart, eu não lembro o que era. Sem uma label me indicar que tem alguma coisa no Restart, eu vou sair caçando esse trem. Cara, se tiver 5.000 issues, pelo amor de Deus. Se coloca uma labelzinha, não, isso aqui é um problema no Restart HD, eu vou direto nela. Pronto. Ah, não, tá aqui, ó. Eventualmente você acha. Então, essa é uma coisa bem importante. E dá para fazer, como eu falei também, do Kanban. Então, por exemplo, a maior parte de nós acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo da semana. Então, ó, essa semana, hoje eu vou mexer com o problema do restart que o Pedro falou. Então, vou lá no Kanban, vou filtrar, vou ver o que tem de restart. Aí, isso aqui, então, vou mexer com esse cara aqui. Amanhã eu estou mexendo na M3, então vou filtrar pela M3. E com isso a gente consegue organizar melhor o que a gente está fazendo. Dá para a gente também modificar o painel, que eu falei, né, usar uma label para poder criar uma coluna aqui adicional. Esse working previous aqui é uma label, essa coluna aqui não vem para o padrão. Eu modifiquei o board colocando uma label nessa aqui. Dá para colocar mais? Dá, só lembra que vai esticando sua tela. Dá para fazer o que a gente quiser.
E no geral é aquela questão, né? Quanto mais bem classificado com o issue, melhor. Lembrando-se, claro, de pôr 30 labels no mesmo issue, pelo amor de Deus. Aí também não vai ajudar muito. Agora, como é que a gente usa? Que é a parte mais interessante, como eu falei. Hoje é uma coisa bem prática. Vocês vão lá naquele painel lateralzinho lá do GitLab, vocês vão clicar nessa parte issue, vão criar usando esse botão e fornecer os dados. O título, eu recomendo ser uma descrição curta, é curta mesmo, não prende esse tamanho, pequenininho. Se você quiser detalhar, você tem essa campo aqui de description só para isso. Tem o tipo, você vai deixar como issue, tem outras coisas, mas não precisa modificar isso aqui, deixa isso aqui para o padrão. Quem que é o responsável por poder lidar com aquilo? Então, por exemplo, eu queria que vocês abram para mim o issue lá com o restart HD, faz só me marcar lá. Faça essa tarefa para mim. Aí no caso do João, vou mexer, olha, as tarefas estão pronta tal dia, coloca a data, ele consegue depois filtrar por quais são as tarefas vencidas, quem está a vencer, e a danadinha das labels. Vocês podem colocar mais de uma label conforme a necessidade. E aí cria o danado. Então, depois que o issue já está rodando, o que a gente deve fazer normal? A build é relativamente simples. É lembrar de vir preencher esse cara aqui, esse activity. Entendeu? É vir e, cara, usar o danado issue. E não adianta nada só abrir o issue e lá deixar que tenha aberto, ninguém olhar, ninguém editar, vai adiantar nada. É a mesma coisa do planner. Se não, ninguém for lá reportar, não adianta. Então, para reportar é relativamente simples. Você vai abrir a threadzinha lá, vai escrever alguma coisa. Eu recomendo que vocês olhem o que eu estou fazendo no MFCNG. Eu estou usando o issue ativamente. Então, vocês vão ver que todo dia eu estou postando alguma coisa lá. E aí, vamos lá. Eu fiz um commit aqui, você me reportou o erro. Aí eu vou lá e, olha, estou vendo isso aqui. Fiz o commit, lá no commit eu citei, vai aparecer. Fica fácil você, não, ele falou editor, já tem um commit aqui, tá corrigido. Dá para a gente depois testar? Testei, tá ok. Então, pela discussão inteira, a gente consegue ver o que aconteceu na solução daquele problema, ou implementação de feature, ou seja, o que o está falando. E aí, tudo resolve. Agora, uma coisa ruim é que a gente ainda não tem um serviço de e-mail, né, para notificar as alterações nos issues. Então, precisa realmente abrir esse cara aqui lá sempre olhar. Para que a gente conseguir resolver esse problema, vai depender um pouquinho do CTI, aí vão chegar nos e-mails de vocês, por exemplo, quando alguém citar, quando o issue que foi você é o responsável, tiver alguma alteração ali, olha, beleza. Ou, eu não sou o responsável, mas eu quero acompanhar, eu me marquei ali dentro. Chegou para mim também, então, beleza. Esse tipo de coisa. E é isso. Issues é bem simplesinho, eu falei hoje, ele é bem prático.